Olá, gente. Tudo bem? Como vão? Bom, apesar dessa apresentação pomposa, eu não vim falar sobre direito. Eu vim conversar com vocês um pouco sobre os moluscos gastrópodes terrestres de concha calcária espiralada. Ou, como a maioria de nós conhece, o caracol. Esse bichinho aqui bem interessante. O caracol eu acho um bicho realmente interessante porque ele não enxerga muito bem. Não sei se vocês sabem, os olhos dele ficam na ponta dessas anteninhas aí que ele tem. E ele também não escuta. Então todo o contato que ele tem com o mundo exterior é feito por meio do tato, que fica bem prejudicado, né? Já que ele mora dentro dessa concha, que é uma prisão para ele. E tá, mas não estou sacando. O que é que o caracol tem a ver? É que quando o pessoal do TED me pediu para vir aqui contar um pouco da minha história, eu não podia parar de pensar no caracol. Você é um caracol? Como assim? Deixa eu explicar. Eu sou um típico filho da classe média das grandes cidades do Brasil. Significa que eu tive a minha infância crescida nos condomínios fechados, de que tanto se fala. E aí eu cresci um pouco, cheguei na adolescência e comecei a descobrir as possibilidades de conhecer um pouco minha cidade e ter um pouco daquela liberdade que eu tanto queria. Aí eu entrei no regime da condicional, né? A liberdade condicionada ao transporte público, condicionada aos horários dos ônibus, condicionada às paradas de ônibus e a todo o sistema de transporte que havia na cidade. Claro, meus pais davam sempre uma ajuda, mas a minha intenção era conquistar a liberdade plena, que para mim significava ter um carro. E aí, claro, eu trabalhei um pouco, estudei pra caramba, passei no vestibular, entrei na faculdade e não ganhei um carro. Mas tá, eu dei sorte, eu era o filho caçula de 3, então lá em casa já tinha 4 carros, então com algum jeitinho, com aquele favor de mãe, com os pais, eu conseguia negociar e tal, e sempre, ou quase sempre, eu conseguia estar num carro, montado num carro, claro, juntando com a minha alforria, que era a minha carta de liberdade e a carteira de habilitação. E aí, nessa relação, eu fui, claro, podendo explorar um pouco mais, mas ser humano não tem jeito, né? Nunca está satisfeito. E aí eu resolvi comprar o meu próprio carro. Juntei uma grana, mais uma vez, com aquela força dos pais e tal. Consegui comprar o meu próprio carro, era simplesinho e tudo, mas era meu. Só meu. Não precisava dividir com ninguém. Mas como tudo na vida, tem ônus e bônus. E aí eu precisava de mais dinheiro para poder manter esse carro. E, sobretudo, como eu usava ele o tempo inteiro, eu precisava evitar os engarrafamentos. Porque ninguém merece. E aí eu disse, tá bom, vamos pensar as estratégias todas. Primeira coisa que eu pensei, vamos passar a tornar o carro um pouco mais confortável. Então eu deixava um lanchinho, deixava uma água, deixava alguma coisa, uma revista para ler no engarrafamento e tal. Mas o engarrafamento piorava. E eu disse, eu preciso de um carro mais confortável. Então, alguns anos depois, eu consegui trocar de carro para um carro mais confortável. E aí o que era só um sonzinho, virou um sonzinho com TV e DVD. Legal. Mas continuava preso no engarrafamento. E eu disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos sair mais cedo e voltar mais tarde. E aí, para isso, eu precisava tomar café no carro e jantar também. Então, todo dia eu tomava café no carro, vendo uma TVzinha, jantava no carro, vendo uma TVzinha. E eu disse, não, peraí, mas pode ser que eu precise não voltar para casa e tal. E comprei uma mochila, roupa, escova de dente, desodorante, livro. Tudo que uma pessoa pode precisar tinha dentro do meu carro. Era o carro do MacGyver. Mas, tá bom. Ainda assim, eu continuava preso nos engarrafamentos, aquele inferno de vida. E eu disse, tá, vamos lá. Vamos resolver. E eu passei a pegar os atalhos. Atalhos, e atalhos, e atalhos. E num dia, quando eu estava no atalho do atalho, do atalho, do atalho, claro, engarrafado, eu percebi que eu estava surtando. Porque a minha relação com as outras pessoas era de absoluto ódio. Eu olhava para o cara do lado e dizia assim, eu quero que você morra. Muito. Várias vezes. E aí nessa relação, num determinado dia, uns anos atrás, eu lá parado no trânsito, passa um velhinho assim de bicicleta. Vai embora. Desgraçado, velho. E aí eu comecei a parar para pensar um pouco sobre aquilo e descobri que eu via o mundo pela janela do meu carro
Eu não escutava o que passava do lado de fora. Eu vivia preso dentro de uma concha de aço, me arrastando no engarrafamento, carregando uma casa. Eu era um caracol, né? E aí, quando eu percebi que eu era um caracol, eu estava absolutamente surtado. Nesse dia, eu buzinei até pro semáforo e eu disse: amanhã eu vou de bicicleta. Não tem jeito. Fui para casa, cheguei em casa, peguei a bicicleta, enchi o pneu, lubrifiquei, bonitinha, toda redonda. No dia seguinte, eu disse: ah, merda, bicicleta, velho. E fiquei me lembrando: mas eu sou o caracol, mas não posso e tal. Tá, vamos encarar. E aí, na hora de sair, eu lembro que bateu aquela dúvida. Eu disse: pô, bicicleta, velho, mas eu tenho trânsito, é longe e o clima não ajuda. Eu já estava todo pronto, todo paramentado. Naquela hora eu disse: tá, vamos lá, vamos embora. E fui. E foi marcante. Absolutamente traumático. Vocês não têm ideia do que é levar uma buzinada no pé do ouvido, gente. Só quem anda de bicicleta acho que sabe o que é isso. Foi cada fino, foi cada situação, mas eu cheguei mais rápido. Também assim, né? Não é muito difícil, porque a velocidade média dos carros na maioria das grandes cidades do Brasil circula em torno de 12, 13 km por hora, 14 quando muito. Isso é menos que uma galinha. É sério. Em São Paulo tem uma campanha, vá de galinha. E aí, eu diante desse quadro, comecei a pensar, pô, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa no Nordeste, tal, vá de bode, sei lá, deve ser mais rápido, mais resistente, não sei. Vamos tentar. Mas eu fui, foi essa experiência traumática, claro, eu cheguei suado como um porco gordo que está indo pro forno, sei lá, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção nesse dia não foi nada disso. É que eu tinha me tornado invisível. Quando eu cheguei na defensoria, o porteiro de sempre me deu bom dia, claro, bom dia. Vai para onde? Para a defensoria. Fazer o quê lá? Acho que ele estava fazendo a triagem já, sei lá. Trabalhar, ué. Ah, Guilherme, desculpa, não reconheci e tal, por favor e tal, entre aqui. E aí eu fiquei pensando muito sobre aquilo, sobre aquele sentimento de não ser reconhecido no lugar que eu chefiava, pô, como assim? E aí, esse sentimento se misturava um pouco com o sentimento de certa vitória, que era um desafio. Era um desafio muito grande que eu vi que tinha enfrentado. E aí esse desafio me fez querer ir de novo, e vencer de novo, e era uma sensação boa que eu ia tendo. E à medida que eu quanto mais ia, eu fui me viciando naquela coisa. Então eu ia 3, 4, 5 vezes por semana para o trabalho de bicicleta. E percebia que meu próprio corpo estava mudando. Eu já não chegava tão suado, eu passei a suar bem menos, e até que eu cheguei tranquilo, não parecia que eu estava indo de bicicleta. Só que à medida que meu corpo ia mudando, a percepção que as pessoas tinham de mim também mudava. Então eu deixei de ser Guilherme, o defensor-chefe, sei lá, para virar o ciclista. E era engraçado porque as pessoas me encontravam no elevador e diziam assim: e aí, ciclista, pedalando muito? E eu ficava meio constrangido, meio, sei lá, meio fazendo alguma coisa errada. Eu era o único do prédio que ia de bicicleta. Sentia meio invadindo o espaço do outro. E aí eu dizia: sempre que eu posso, agora eu estou vindo assim e tal, etc. Ficava meio constrangido, aquele sorriso amarelo. E nessa época eu não fazia ideia do que era cicloativismo da minha vida. Para mim era um bando de maluco que de vez em quando tirava roupa e ia chamar atenção pedalando, sabe? Sem noção. Até que eu comecei a entender um pouco e tomar um pouco de consciência desse processo. E à medida que eu ia tomando consciência disso, eu ia entendendo um pouco mais o que é que eu estava fazendo. E o que era vergonha foi se tornando inconsciência e orgulho até. E aí, no elevador, as pessoas me encontravam e quando me perguntavam: e aí, ciclista, tá pedalando muito? Eu passei a dar uma resposta, que era: cara, sempre que posso, mas você sabe, né, a cidade não ajuda e tal, é sempre difícil. Mas e aí, motorista, dirigindo muito? E era engraçado que eu devolvia a história e as pessoas que não estavam acostumadas a serem rotuladas pelo seu meio de transporte, porque assim, a gente não é motorista, a gente não é ciclista. Eu sou Guilherme, cara. Ciclista é o profissional lá do Tour de France. Eu, de vez em quando, estou na bicicleta. Tudo bem, quase sempre estou na bicicleta. Mas eu não sou ciclista, eu sou Guilherme. E quando eu devolvia essa provocação para as pessoas, elas ficavam meio desconfortáveis e eu sentia que elas começavam a pensar em alguma coisa na vida. E aí, dali algumas semanas,
elas retornavam para conversar comigo e perguntar: tá, mas vem cá, como é que tu faz, hein? Assim, tu vem de bicicleta, tu troca de roupa, tu, sei lá, não é perigoso, não, tu é muito corajoso, né, e tal. Eu disse: não, cara, eu um dia estava surtado, tentei, vim, agora tá funcionando, eu tô gostando. E aí eu percebia que as pessoas iam começando a se aventurar. E à medida que elas se aventuravam, o bicicletário do meu trabalho ficou assim. O que era um solitário passou a ser uma bicicleta acompanhada. Ela ficava muito mais feliz nessa situação. E claro, me deixava muito mais feliz. E essa relação que eu ia tendo com o trabalho, com as pessoas, ia me aproximando cada vez mais do cicloativismo e me fazendo entender o que é que eu estava fazendo. Foi nessa época que eu comecei a pensar em vender o carro. E aí foi um processo extremamente difícil, porque eu tento ser uma pessoa racional na maioria das coisas da vida. Então eu fui estudar, eu fui analisar um bocado, mas, pô, vender o carro, velho. Meu carro, eu adoro meu carro, eu adorava meu carro. Então, pra vocês terem uma noção, quando eu fui vender, eu fiz uma viagem de despedida. É sério. Eu fui para Brasília e voltei de carro. Parei na Chapada Diamantina 2 vezes. 4.000 quilômetros só para me despedir do danado. Mas eu tinha consciência de que era a melhor decisão. Ia estudar e normalmente encontrava figuras como essa. E eu olhava, pô, peraí, não dá para fazer isso, é uma loucura e tal. Mas eu me prendia a essas imagens. Todo mundo acho que já viu isso, pelo menos no Facebook, uma vez. As vantagens da bicicleta. E eu olhava aquilo, quantificava cada uma das vantagens. É mais econômica, é mais saudável, é mais sustentável, é mais tudo. É mais rápido, blá, blá, blá. Só que tinha uma coisa que não estava aí, que eu sempre sentia falta, que tinha sido, no final das contas, o motivo que me fez comprar o carro e que eu estava começando a entender que estava conquistando na bicicleta. Era o caminho. Eu passei a perceber que eu não estava tão preocupado com a coisa certa. Quando a gente discute mobilidade, quando a gente discute vida, quando a gente discute as coisas todas, o que interessa não é para onde a gente vai, é como. E a bicicleta me dava uma liberdade o tempo inteiro de poder fazer o que eu quisesse, ir para onde eu quisesse, na hora que eu quisesse, como eu quisesse. E me aproximava da cidade de uma forma que eu não tinha antes dentro do carro, dentro da concha. E esse ganho do caminho me fez entender que, no final das contas, na vida, o que interessa são os processos e não o resultado. O resultado da vida, gente, é a morte. E ninguém aqui está preocupado com isso. Ou pelo menos, ninguém aqui está querendo morrer bem. Está todo mundo querendo viver bem. É o processo que interessa para a gente. E é o caminho que interessa na nossa vida. Porque no final das contas, e é um grande clichê, todo mundo já viu isso, não existe busca pela felicidade. A felicidade é o próprio caminho. E era isso que eu estava percebendo. E foi isso que no final das contas me motivou a vender o carro. Porque eu estava descobrindo o valor do processo. Então, no fim das contas, a pergunta que eu quero deixar para vocês é como você vive o seu processo. Como você passa a sua vida. Onde você quer viver. Como você vai gastar o seu tempo. Só isso.